Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Desta vez, novamente, a série de aulas que a gente está dando continuidade aqui, sem roteiro, né? Então hoje nós temos mais um tema específico para a gente conversar. E o tema da vez escolhido foi cafeína e sleep pressure. Então, se você é aquele amante da cafeína, aquela pessoa que gosta de acordar cedo e tomar um belo café, fica comigo hoje que eu vou te contar algumas particularidades legais sobre a cafeína. Bom, pra gente começar, pessoal, eu vou colocar aqui pra gente ir rabiscando junto, porque quando a gente fala de cafeína e sleep pressure, a gente tem que entender que tem uma série de mecanismos que acontecem no nosso corpo diariamente e que às vezes você nem sabe. E a gente vai começar por ela. O que é sleep pressure, Anthony? Imagina que você mesmo que está me assistindo, você acordou e aí você tomou café, você foi pro trabalho, você foi pra faculdade, se você é um adolescente, se você está fazendo faculdade, se é um adulto aí que está se aventurando novamente, continuando a fazer suas atividades nos estudos. Você foi para a faculdade, você voltou, cuidou da família, se você é pai, cuidou dos seus filhos, se você é marombeiro, foi para academia treinar, ou então se você vai trabalhar no outro dia, organizou suas marmitas, né, e você fez as suas atividades comuns do dia a dia. E aí quando foi chegando perto do horário de dormir, você começou a sentir uma leve pressão, sabe? Quando o olho começa a pesar, você já começa a sentir que está um pouco mais lento, está uma tensão mais devagar, você já começa a dar um soninho, e aí você percebe que você precisa dormir. Essa é a nossa sleep pressure, é a pressão para dormir. Então ela acontece de maneira geral, todos os dias. Se você tem um sono regulado, ela vai acontecer sempre nos mesmos horários, ali nos horários próximos. E qual que é a importância dessa sleep pressure, Anthony? E por que ela acontece? A importância dela é justamente fazer com que você sinta essa necessidade de dormir, afinal de contas, dormir é uma necessidade humana, né? Se não fosse importante, a gente não ia passar 30 um terço da nossa vida dormindo, né? Então, ela acontece porque ela é necessária. E como que ela acontece? Vamos lá, acompanha comigo aqui no nosso curso. Eu vou colocar em tela cheia para você não ficar olhando para mim. Vamos lá. Então, imagina que você acordou, né? Tração a linha aqui, linha do tempo. Aqui você acorda, aqui você dorme, beleza? E aí você foi fazendo suas atividades e essa pressão para dormir ela estava bem baixinha e ela começou a subir até chegar ao ponto que você precisava dormir. Aqui é onde você dorme. E por que isso é importante? Porque quando você dorme, você começa a diminuir essa pressão para dormir, você começa a limpar ela. E o que causa ela, Anthony? Uma molécula chamada adenosina. Essa adenosina, ela é o produto que resta da molécula de energia do seu cérebro. Então imagina que você acordou e foi fazer suas atividades, só que dentro da sua cabeça você tem um órgão muito interessante chamado cérebro. E ele precisa de energia para poder manter suas atividades. Então, as células precisam trabalhar e ter energia. Essa energia ela é gasta com ATP, adenosina trifosfato. E o que acontece? Quando você começa a ter suas atividades aqui no dia a dia, esse ATP ele começa a ser quebrado. Então, de ATP ele vira ADP, adenosina difosfato. E depois ele vira AMP, que é a adenosina monofosfato, que é a própria adenosina. Beleza. Entendi, Anthony, que a gente tem uma molécula, né, de energia no nosso cérebro e que ela faz com que a gente gaste essa energia. E qual que é a função dela? Essa adenosina, ela vai começar a se ligar aqui, ó, no teu cérebro. E quando ela começa a se ligar nos seus receptores, então imagina aqui, ó, vamos tentar fazer uma membrana aqui. Aqui embaixo eu tenho uma membrana, imagine que aqui é a membrana da célula. Aqui eu tenho um receptor e aqui eu tenho as moléculas de adenosina. Essas moléculas de adenosina elas vão se ligar nos seus receptores
E a função dela é causar percepção de fadiga. E é ela que faz com que você, quando chega no período da noite, sinta aquele belo sono, aquela pressão para dormir, né? Tá, Antônio, entendi. Então, você está me dizendo que durante o meu dia eu vou ter minhas atividades e o meu cérebro ele gasta energia para poder fazer as coisas do dia a dia. Essa energia vai sendo gasta e sendo quebrada, e como o resto dessa energia que foi quebrada e gasta, eu tenho adenosina que se acumula no meu cérebro. Essa adenosina ela vai se ligar nos seus receptores e vai causar essa percepção de fadiga quando eu chegar no final do meu dia e estiver próximo de dormir. É isso? É isso. Beleza, entendi até aqui. Mas aí precisa entender também por que acontece e como que ela reduz essa atividade aqui, ó. Você viu que ela teve uma queda. E aqui, quando você dorme, pessoal, é o ponto-chave da parada. Por quê? Quando você dorme, você limpa essa adenosina do seu cérebro. É por isso, meu jovem gafanhoto, se você é uma pessoa mais esperta, você já percebeu isso, que quando você dorme mal, você acorda mais sonolento, você acorda cansado ainda, porque a adenosina aqui, ó, ela permanece ainda no seu cérebro. Então isso vai atrapalhar os seus processos atencionais no outro dia, porque você ainda tem muita adenosina acumulada no seu cérebro. Beleza. Entendi esse processo da sleep pressure. Então esse processo aqui é o chamado sleep pressure. Olha que inglês maravilhoso que a gente está aprendendo. Sleep pressure, pressão para dormir. Entendi até aqui. Agora eu vou apagar, né, já que você sabe que a adenosina ela causa percepção de fadiga, que gasta energia no cérebro e tudo mais. E vou pegar somente a parte dos receptores. Vamos lá com os receptores aqui. O que vai acontecer, pessoal? Vou deixar em tela cheia novamente. Acompanha comigo. Os receptores de adenosina, vou colocar aqui, ó, com a letra A. Adenosina, adenosina, adenosina. Beleza. Eles vão se ligar nos seus receptores. Só que agora a gente vai ter um novo componente aqui aparecendo, que vai ser a famosa cafeína, né? A molécula da cafeína. E o que acontece? Qual que é o importante aqui, Antônio? O que está dando de erro? O que está dando errado aqui? Me explica. O que vai acontecer aqui, pessoal, é o seguinte. Quando eu tomo, eu como, eu faço a ingestão de qualquer tipo de alimento que tenha cafeína em grandes quantidades, vai acontecer um processo que todo mundo já conhece e sabe. Então, olha aqui para mim. Você sabe que quando você toma café, você tira essa pressão para dormir. Você maqueia ela, né? Então, muita gente acorda cansado ou toma café para dar aquela despertada, né? Ou então bebe uma bebida com cafeína, né? E dá aquele despertar, né? Um energético, por exemplo. E é justamente isso que vai acontecer aqui, pessoal. É justamente isso que vai acontecer aqui. A cafeína, a molécula da cafeína, essa lindinha aqui, ó, ela também se liga nos receptores de adenosina. E é por isso que quando você toma algum alimento, você bebe esse alimento, você come, que tem cafeína, você acaba despertando, porque ele se liga no receptor da adenosina, tirando aquela pressão do sono que você tinha. Só que qual é o problema? Beleza que você tomou o café, ou qualquer que seja, eu trago o café como exemplo porque ele é o mais fácil. Só que qual é o problema de tudo isso? Você tomou o café. Só que o café ele tem uma meia vida útil, né? Então, digamos que você tomou 50 miligramas de café aí, e aí passaram-se 6 horas, que é a meia vida útil da cafeína, e você ainda tem 25 miligramas aí de cafeína na sua corrente sanguínea. O que vai acontecer? Esse café vai permanecer ligado lá no receptor até ele ser metabolizado pelo seu corpo, né? Ele sair da sua corrente sanguínea. Só que a adenosina ela vai continuar aqui, ó, se acumulando drasticamente. Então, nós temos dois processos aqui que vão acontecer. O primeiro é o efeito rebote, né? Que quando esse café ele se desligar aqui do receptor, essa cafeína ela vai se ligar em massa nos receptores e aí você vai ter uma pressão do sono muito grande. Inclusive, isso é um dos principais perigos, né, que acontecem até com pessoas que trabalham com transportes, por exemplo, né, caminhoneiros que fazem grandes distâncias aí de deslocamento.
e às vezes precisam fazer a ingestão aí de algum tipo de estimulante para ficar acordado. Só que o efeito rebote acontece e às vezes acabam acontecendo alguns acidentes, né? Por isso que é interessante dormir. Então, pessoal, para você que já entendeu aqui, o problema do café é que se for tomado na hora errada, se for tomado na quantidade errada, se for tomado de maneira irregular, ele acaba atrapalhando nos seus processos do sono. Tá, Anthony? Então me diz aí, qual que seria o recomendado para a gente tomar o café sem que ele atrapalhe nesse processo de mecanismo aí da adenosina? Já que você me disse que ela é limpada no processo do sono, quando a gente dorme. Então, se eu durmo, eu limpo essa adenosina, certo? Agora, se eu tô com cafeína na minha corrente sanguínea, cafeína ligada nos receptores de adenosina, eu não consigo limpar elas e atrapalha aí no meu sono. Então, o que vai acontecer aqui? É interessante e recomendado que você, se no seu dia você tem uma janela aí que você trabalha, você acorda e dorme, você tome café até as 14h59, porque aí a meia-vida útil da cafeína vai ter passado um pouco, né? Vai ter passado um tempo aí e você não vai atrapalhar tanto nos seus processos do sono. Eu, por exemplo, são 7h30 da manhã enquanto eu gravo essa aula e eu tomei meu cafezinho aqui agora, mas pela tarde eu já não tomo mais. Só que no passado, eu vou ser sincero com você, eu tomava, tá? No passado eu não aguentava ficar sem tomar o café de manhã, de noite. Eu precisava tomar o café para poder dormir. Tomava café para dormir. Olha que delícia. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, vamos fazer um breve resumo, um checklist aqui. Você aprendeu sobre a adenosina que causa percepção de fadiga. Você sabe agora que a cafeína ela tem uma meia vida útil de 6 horas. Meia vida de 6 horas. Você sabe o que é sleep pressure, que é aquela pressão para dormir natural que acontece no nosso corpo com acúmulo de adenosina e também outros mecanismos, tá? Tem outros mecanismos, mas o principal aqui que a gente trouxe, se tratando desse assunto, vai ser a adenosina. O que a gente viu mais? A gente viu que os receptores da adenosina, eles se ligam nos seus... a molécula de adenosina, ela se liga nos seus receptores e a da cafeína também se liga nele e que tira essa percepção de fadiga. Então, pra gente fechar aqui, um conselho, talvez, é que você cuide da sua ingestão de produtos que tenham cafeína ou estimulantes, porque, querendo ou não, isso acaba atrapalhando um pouco nos seus processos. Porém, se você tiver oportunidade, claro, né, eu gosto sempre de deixar isso claro, porque às vezes você tem uma rotina bem sugada, bem diferente, e que você faz necessidade de fazer o uso, né? Então, quando você tiver a oportunidade de conseguir controlar a ingestão de cafeína para poder dormir melhor, trabalhar melhor e não correr riscos, talvez, que você consiga fazer isso e que tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre ela. Eu espero que você tenha gostado, né? Estou gostando um pouco dessa maneira de gravar aulas assim, rabiscando. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário aí, comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo de gravação, assim, rabiscando junto com você, conversando como se fosse um bate-papo aqui. E a gente se vê lá na próxima aula. Tchau, galera!